Olá, alunos, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui para explicar as atividades referentes à semana 1, né? Então, você que recebeu a atividade, você recebeu ela impressa ou você recebeu ela pelo WhatsApp? Você viu que a primeira atividade é uma dinâmica. Nessa dinâmica é uma carta de apresentação. O que você vai fazer nessa carta? É como se você fosse escrever sobre você se apresentando, ou seja, você vai se apresentar para alguém, alguém vai te conhecer a partir dessa apresentação sua, certo? Então você vai falar o que você gosta, você vai falar sobre você, onde você nasceu, tudo que você imaginar que alguém precisaria para te conhecer melhor, tá bom? Essa é a nossa dinâmica. Você vai fazer isso numa folha à parte do seu caderno, pode colocar no envelope, né? Pode seguir as orientações de língua portuguesa, né? Sobre como deve ser escrito um texto do tipo carta. E aí depois a gente entra no nosso conteúdo específico, né? Que é a água. Primeira coisa que vocês têm que relembrar. Vocês têm que relembrar algumas características da água. Eu não coloquei tudo isso no arquivo para não ficar muitas informações para vocês. Então, hoje eu vou estar explicando para vocês algumas informações sobre a água. Primeira coisa, grande parte do nosso planeta é coberto por água. Então, a gente poderia até mesmo chamar de planeta água, porque a maioria do nosso planeta é coberto por água, né? Então nós temos os oceanos, nós temos os rios, nós temos as geleiras, no ar nós temos água, então nós encontramos água em todos os lugares, né? Nós temos água debaixo da terra, água subterrânea. E a água nós encontramos ela em 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Isso é muito importante você guardar. Então, a água no estado sólido é aquela água que está congelada. Então, são a água das geleiras, dos icebergs, enfim. A água no estado líquido são as águas subterrâneas, são as águas pluviais e as águas fluviais das chuvas e dos rios e a água da torneira, enfim. E nós temos a água no estado gasoso, que é a água que nós encontramos na atmosfera. Então, no ar existe água, né? Existem moléculas de água espalhadas pelo ar. Então, quando você olha no arquivo, você encontra aí, ó, que 97,5% dessa água é salgada e apenas 2,5% é água doce. Então, a maior parte da água do nosso planeta ela não está disponível para o consumo humano. Por que ela não está disponível? Porque ela está na forma salgada. Essa água salgada ela não é disponível para dessedentação, que a gente fala, ou seja, para matar a sede, seja do ser humano, seja de outros animais, né? Então, a água do mar, a água salgada, para ela ser consumida, ela tem que passar por um processo chamado de dessalinização. Ou seja, é um processo onde vai retirar o sal da água, que a gente vai falar isso um pouco mais para frente. A água doce, né, que é esses 2,5%, ela também não está completamente disponível, porque grande parte da água doce ela está no estado sólido, que são as geleiras. Dessa água que sobra desses 2,5%, desconta a água no estado sólido, e aí tem a água dos rios. Só que a água dos rios é a mesma coisa, ela não é totalmente potável, então não é uma água pronta para beber. Por isso que ela precisa passar pelo tratamento, né? No centro de tratamentos, né? No ETA, na Estação de Tratamento de Água, que você já deve ter ouvido falar alguma vez. Beleza, então vamos lá. Se você acompanhar aí no seu arquivo ou na sua impressão que você recebeu pela escola, você vai ver que a água ela tem um ciclo, né? Que a gente chama de ciclo hidrológico ou ciclo da água. O que seria esse ciclo? O que é um ciclo? É algo que começa e não tem fim, digamos assim. Está sempre repetindo. Então, por exemplo, a água da chuva, ela cai, ela vai infiltrar no solo, ela vai para os lençóis freáticos, depois essa água dos lençóis ela vai brotar em algum lugar, que a gente chama de nascente, ela vai para os rios, essa água ela vai evaporar, né? Vai formar nuvens, que vai formar chuva novamente e vai um ciclo. A água que nós bebemos, nós perdemos ela pela transpiração, quando nós suamos, nós perdemos ela pela excreção, através das fezes da urina,
e tudo isso volta para o ciclo da água novamente. Os animais, a mesma coisa, eles perdem água pela transpiração, pela excreção. As plantas também elas excretam, né? Elas perdem água pela transpiração. Então, a água ela vai voltar para a natureza de dois tipos. Ela vai voltar pela evaporação e pela evapotranspiração. Qual é a diferença entre evaporação e evapotranspiração? A evaporação é aquela água que saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso de coisas que não são vivas. Por exemplo, a água do rio ela evapora, então é uma evaporação. Uma poça de água depois da chuva ou quando lava o quintal e fica ali e depois ela seca porque aquela água evaporou. Então é uma evaporação, porque não é algo vivo. Quando lava a roupa, põe no varal, essa roupa seca, essa água também evaporou. Então é uma evaporação porque não é algo vivo. Agora, quando é relacionado a seres vivos, essa água está voltando para o ciclo, a gente chama de evapotranspiração. Então, quando nós transpiramos, é evapotranspiração. Quando as plantas, as florestas perdem água para a natureza pelas folhas, é evapotranspiração. E isso é interessante porque as plantas elas perdem muita água pelas folhas, né? Uma única árvore da Amazônia, da floresta amazônica, essas árvores gigantes que existem na floresta amazônica, ela chega a jogar para a atmosfera cerca de 1.000 litros de água por dia em forma de vapor. Então imagina quantas árvores não existem na floresta amazônica. Imagina a quantidade de árvores que existem lá, jogando para a atmosfera todo dia mais de 1.000 litros de água em forma de vapor. Então é tanto vapor de água que é como se fosse um rio flutuante, certo? É como se fosse um rio aéreo, um rio suspenso, que é chamado de rios voadores, que depois é muito interessante isso, que a gente vai falar sobre isso mais para frente também, principalmente quando a gente for falar um pouquinho de biomas, tá bom? E a água, para ela acontecer esse ciclo, ela precisa de mudar os estados da água, né? Então a gente chama essas passagens de um estado para o outro de mudanças de estados físicos da água. Por que a gente chama de mudança de estado físico? Quando uma coisa muda a sua forma, mas não deixa de ser aquilo que ela era, a gente fala que é uma mudança física. A água, você pegou a água líquida, você colocou ela no congelador e ela passou para o estado sólido. Ela não deixou de ser água. Se esse gelo derreter, ele não deixa de ser água. Se essa água evapora, vai para o estado gasoso, não deixa de ser água. Então a gente fala que é uma mudança física. Já as mudanças químicas, que a gente vai falar depois, só adiantando um pouquinho para vocês, é aquilo que deixa de ser o que era. Então, por exemplo, você pegou um papel e você picou o papel, ele não deixou de ser papel, ele só está picado. Então é física. Agora, se você queimar o papel, ele deixou de ser papel. É uma mudança química, certo? Por enquanto, a gente vai falar apenas das mudanças físicas da água. Então, se você tem água no estado sólido e ela vai para o estado líquido, é como se ela tivesse derretido. Então, do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Por que recebe esse nome? Fusão vem da palavra fundir, que significa derreter. Então, se a água está no estado sólido e ela saiu do estado sólido e foi para o estado líquido, ela fundiu, ela derreteu. Então, mudança do sólido para o líquido, fusão. Você tem a água no estado líquido, ela foi para o estado gasoso, evaporação ou vaporização. Só que a vaporização ela pode acontecer de 3 formas, certo? A vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. Se ela acontece de maneira lenta, bem devagar, a gente chama de evaporação, ou evapotranspiração se for nos seres vivos. Agora, se ela acontece de maneira rápida, exemplo, você colocou uma água para ferver, ela começou a borbulhar, aí a gente chama de ebulição. A água está saindo do estado líquido, indo para o estado gasoso de maneira muito rápida. Então, ebulição. E a água pode sair do estado líquido e ir para o estado gasoso de uma maneira ainda muito mais rápida mesmo. Aí a gente chama de calefação. Exemplo, você pegou uma panela, você fez pipoca e colocou essa panela na pia. A pia estava molhada. Como a panela estava muito quente, quando você coloca a panela quente
na pia molhada com água, vai tss. A água saiu do estado líquido para o estado gasoso de maneira muito rápida. Então a gente chama de calefação. Então, recapitulando, do sólido para o líquido fundiu, derreteu, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, e essa vaporização pode acontecer de 3 formas: lenta, rápida ou muito, muito rápido, certo? Essa água que está no estado gasoso, ela pode voltar a ser líquida. Quando a água sai do estado gasoso e volta para o estado líquido, a gente chama de condensação ou liquefação. Então, qualquer um dos nomes você pode usar. Deixa eu explicar cada um deles. O que significa condensar? Condensar significa ajuntar. Então, todas as moléculas de água estavam afastadas, separadas, em forma de vapor. Quando elas resfriam, elas se juntam e aí ela condensa. Por isso chama condensação. Então, quando você, sua mãe, um responsável, está preparando algum alimento, por que forma aquelas gotículas de água no fundo da tampa da panela? Porque a água está saindo com calor, né? Ela está no estado gasoso, vapor. Quando ela encosta na tampa da panela, está mais fria. Então, as moléculas que estavam afastadas, elas se juntam, condensando. Ou liquefação, porque vem de líquido. Então, estava no estado gasoso, de vapor, se juntou, virou líquido de novo. Liquefação. A água que está no estado líquido, ela pode virar sólido, ou seja, ela pode virar gelo. Se ela saiu do estado líquido e foi para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Depois, na imagem de vocês, tem um exemplo do ciclo da água. Então, vocês veem que a água da chuva está caindo, né? Ali está chamando de precipitação. Precipitar significa cair. Então, quando a água cai da atmosfera, é uma precipitação. Se essa precipitação está acontecendo de forma líquida, a gente chama de chuva. Se ela está acontecendo em forma sólida, com pedacinhos de gelo, a gente chama de granizo. E se essa precipitação é aquele gelo fininho, né? A gente chama de neve. Então, acontece a evaporação dos rios, lagos, evaporação. Esse vapor condensa, se junta, formam as nuvens, e essas nuvens precipitam, tá bom?